me apresentando, ok? Então vamos lá. Bom, para quem não conhece o Machado de Assis, ele é um grande escritor, né? Ele tem uma obra vastíssima. Ele produziu crônicas, ele produziu poesias. Ele não é tão famoso assim pela publicação dos poemas dele, né? Ele publicou cartas também e romances, certo? Enfim, contos, ele publicou de tudo, né? Ele foi editor, começou a carreira dele no jornal, então daí vocês já conseguem perceber que ele tem uma carreira respeitável, não só no mundo das letras, mas também na mídia, né? Ele era muito conhecido, estava sempre nos círculos mais importantes do Rio de Janeiro da época, né? Do século XIX, ok? O Machado de Assis é conhecido pelos seus romances de corrente realista, ok? Hoje nós vamos falar do Brás Cubas, eu vou me atentar a ele, mas é importante que você saiba que o Brás Cubas, ele vem numa fase madura de produção do Machado de Assis, ok? Se nós formos pegar, por exemplo, Yaya Garcia, que é um romance de 1878, é de uma fase, digamos, não tão madura do Machado de Assis, você vai ver muitas discrepâncias, muitas, principalmente em termos assim de características de personagem, ok? Ok, vamos nos atentar ao Brás Cubas. O Brás Cubas, ele é de 1881, tá? O que nós podemos pensar nessa fase, nesse período? Não temos abolição ainda, ok? Então, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas também está situado nessa época, tá? Agora eu já vou entrar falando da obra, porque o tempo do Machado de Assis é muito real. Ele faz um retrato muito fiel da sociedade daquela época, principalmente quando se trata de escravidão, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui, mais pra frente. Mas, para ser mais exata, a época do livro, que o livro foi lançado, foi em 1881. Porém, o personagem, o Brás Cubas, ele nasce em 1814... ele nasce em 1805 e morre em 1869. É nesse período que o Brás Cubas vai discorrer sobre muitas transformações no Rio de Janeiro, sobre a presença de Napoleão, sobre a presença da corte portuguesa no Rio. E é um período, não é o período, é o período da escravidão no Brasil. Então, nós vamos ter escravos no livro, como Prudêncio, né? Que ele é muito cruel, com esse escravo. Ele, no começo do livro, quando ele ainda é menino, ele monta nas costas do escravo, ele bate no escravo, ele dá umas pancadas na cabeça dele. E isso, para nós hoje, que já vencemos, né, essa mazela da sociedade, não com racismo, mas nós já vencemos essa mazela, nós encaramos com estranhamento esse tipo de atitude. Mas a estratégia do Machado de Assis em colocar isso no livro é justamente em criticar esse extrato da sociedade que é burguesa e que se abastece dos escravos, tá? Como objetos, enfim, ok? Então vamos lá. O espaço do livro é no Rio de Janeiro, tá bom? Então ele cita muitas referências aqui: Catumbi, Rócio Grande, que na verdade é a Praça Tiradentes atualmente, né? A Tijuca, Botafogo, Passeio Público, que é um parque que fica na Lapa, a Gamboa, que é a casa onde a Virgília e o Brás Cubas vão se encontrar, certo? Pra, enfim, ficarem juntos, né? E o Hotel Farrux, né, que fica na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, são todas referências históricas e muito conhecidas. Esse Hotel Farrux, por exemplo, não existe mais, tá? Mas ele foi um dos primeiros grandes hotéis de luxo do Brasil. Então, todas essas referências que eu fui pesquisar, elas são de grande importância para o Rio de Janeiro, ok? E também, não só, são bairros de classe média para classe alta, tá? Por quê? Porque o nosso personagem Brás Cubas, ele vem de uma classe abastada, ele vem de uma família com propriedades, com riquezas, e ele acaba herdando isso, ok? Então, falando agora dos personagens, para quem não conhece a história, esse não
não é um livro que se passa de uma maneira cronológica, ok? São memórias póstumas de Brás Cubas, ou seja, o personagem já morreu e ele vem do além para contar a sua história. E isso é uma grande novidade para a literatura. O Machado de Assis, ele rompe com o padrão, com a forma do romance tradicional ao colocar o narrador em primeira pessoa que já morreu. É um narrador póstumo, ok? Nesse sentido, não é um livro só de memórias. E o narrador mesmo atesta isso pra gente. Eu vou mostrar aqui para vocês uma parte do livro em que ele define o tipo de recorte que ele vai fazer. Ou seja, como você acha que são memórias, ele vai começar desde o nascimento, ele vai ser adolescente, etc., até a morte dele, de forma alguma, tá? E isso também é um diferencial. O romance, ele vai sendo narrado de acordo com as reflexões do personagem, tá? Então, olha só, o que ele fala aqui na página 65. Eu não sei a versão de vocês, mas a minha versão é 65, tá? Teria de escrever um diário de viagem e não umas memórias, como estas são, nas quais só entra a substância da vida. Ou seja, ele não vai contar a história dele desde o início, né? Ele vai contar à medida que ele vai se recordando e à medida que aquilo trouxer uma reflexão. Só que é claro que nós precisamos desconfiar desse narrador, até mesmo porque, como ele já morreu, ele se abastece de fatos que, para nós, também pela classe social dele, né? Ele é um burguês com propriedades, com bastante posses, né? Ele conta assuntos da frivolidades muitas vezes, né? Conta que foi almoçar, que conversou com um conde, que foi num baile, que foi num teatro. É um retrato da sociedade burguesa. Então, são frivolidades à medida que o personagem ele é muito apegado com esse tipo de costume, com esse tipo de hábito, ok? Devido à classe social em que ele se encontra, tá? Então, essa é a definição do livro. Não é cronológica, é à medida que o personagem vai lembrando, ok? Como é um livro que faz parte do realismo, nós precisamos estar bem atentos ao fato de que muitos retratos, muitas características vão ser passadas de maneira crua, sem subjetividade nenhuma. E uma delas que eu posso comprovar aqui seria o retrato da mãe dele, né? Momentos antes da mãe dele morrer, quando ele vai quando ele vai narrar esse fato, ele narra de uma maneira pouquíssimo subjetiva, com pouca emoção. Você se impressiona muito com esse fato. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês na página 67. Né? O que acontece? Nesse momento da narrativa, o Brás Cubas voltou para o Brasil e a mãe dele, ele foi para Portugal para estudar em Coimbra, né, direito. E quando ele volta para o Brasil, a mãe dele na verdade, ele volta para o Brasil só para isso, né? O pai dele escreve uma carta para ele dizendo volta, que a sua mãe tá nas últimas. E quando ele volta, a mãe, em parênteses, a mãe, ela era muito apegada a ele, né? Então, na infância dele, a mãe dele, ele diz em algum momento que a mãe dele não tinha lá aquela personalidade. Era uma mulher calma, pacata, religiosa. O pai dele não, o pai dele era mais astuto, mais engenhoso. Mas a mãe dele, por ter essa característica mais piedosa, a gente acredita que ele vai se sensibilizar mais no retrato da morte, né? Em face à morte. Mas não é bem isso que acontece. Olha aqui a caracterização que ele dá nesse momento de morte, do leito da morte dela, né? Ela foi acometida por um câncer, né? Então o narrador usa essa palavra cancro, mas é câncer. Aí olha lá. Mal poderia conhecê-la. Havia 8 ou 9 anos que não nos víamos. Ajoelhado ao pé da cama, com as mãos dela entre as minhas, fiquei mudo e quieto, sem ousar falar. Ela sabia que estavas prestes a acabar. Vão temor, disse-mo. Verificamo-lo na seguinte manhã. O que a gente pode entender desse vão temor? Vão temor. Pra que eu vou ficar com medo, assim, da morte? A morte tá aí, a morte vai levar minha mãe mesmo, né? Pra que eu tenho que sofrer dessa maneira? Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém.
Conheci a morte de oitiva, quando muito, tinha a visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que acompanhei ao cemitério, ou trazia-lhe a ideia embrulhada nas amplificações de retórica dos professores de coisas antigas. O que ele quer dizer aqui? Que é a primeira vez que ele presencia a morte, e que antigamente a morte estava na boca dos professores, né? Boca dos professores aí, eu vi no rosto de algum cadáver. Você não tem um retrato subjetivo de forma alguma, mesmo quando se trata da mãe dele, tá? Então isso é importante, guarda aí para as suas leituras. Eu queria dizer que, para terminar, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, que esse é um romance, como eu disse, eu não vou fazer um resumo da obra, eu vou falar dos pontos mais marcantes na minha leitura. Esse romance, ele tem um aspecto muito curioso, tá bom? Não vou falar dos aspectos mais importantes da narrativa como um todo, né? Verossimilhança, narrador, etc. Isso fica a seu trabalho. Eu vou falar de uma coisa que me chamou muita atenção, que é as transformações que ocorrem na narrativa. Porque assim, vamos lá. O Brás Cubas, ele vai morrer, óbvio, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, você já fica esperando ele morrer. Só que o mais engraçado é que ele não passa por nenhuma transformação. O caráter dele permanece o mesmo, né? Ele é uma pessoa apática, ele é uma pessoa, em alguns momentos, melancólica, ele é um cara que hoje a gente diria, né, um perfeito vagal. Ele não é interessado por nada, ele não quer trabalhar, ele escreve para o diário de vez em quando, né, mas ele não tem ambição de ter uma profissão, né, ele participa dos círculos sociais, assim, mais importantes, o barão, a baronesa, o duque, ele tá sempre ali naquele círculo, mas não, a ambição dele é a fama e o dinheiro. Só. Ele não tem, tem alguns momentos no livro em que ele não demonstra aptidão para trabalhar, vontade de trabalhar. Ele escreve porque ele tem que fazer, mas não que aquilo represente, o trabalho para ele represente um sacrifício ou labor mesmo, suor, esforço, nada disso. Ele não é apegado ao trabalho, tá? O interessante é notar que o Brás Cubas não vai sofrer transformação ao longo da narrativa. Ele é muito... como é que eu diria? Ele é muito... Ele tem bastante libido, ele é um cara que sai com muitas mulheres, simplesmente pelo hábito de... pelo prazer, tá? Ele não mantém uma relação com ninguém ao longo da narrativa, ele não casa, ele não tem filhos, ele tem uma vida banal. A Memórias Póstumas de Brás Cubas é a história de um cara com uma vida banal. Mas o interessante é você perceber que os personagens que estão ao redor do Brás Cubas sofrem transformações, ok? Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui que são fundamentais. A Marcela. A Marcela foi uma das primeiras mulheres que o Brás Cubas se relacionou na adolescência, tá? E embora ela seja uma cortesã, uma prostituta, o livro também é super sutil ao abordar esse aspecto. A gente lê nas entrelinhas que ela foi uma prostituta, ele não declara, foi uma prostituta, né? Ele diz que ela tem um corpo exuberante, que os homens ficavam muito ansiosos por conhecê-la e que ela o amou por X contos de réis. Ela amou ele por 11 meses, não vou olhar agora aqui o tempo exato, amou ele por X meses e 11 contos de réis, por exemplo. Então aí a gente sabe que tinha essa relação de interesse por dinheiro. O Brás Cubas critica isso num segundo momento. Enquanto ele está saindo com ela, enquanto ele está dando presentes caríssimos para ela, joias, dinheiro e etc., ele não se dá conta dessa relação que ela tem com ele. Pelo contrário, ele acredita que ela um dia vai fugir com ele. Mas o gozado é que depois, quando ela aparece lá na frente, quando ele já tá adulto e etc., ele a encontra velha. Antes ela era linda, tinha um corpo exuberante, ela era engraçada, ela era dinâmica, enfim, cheia de graça. Quando ele vai encontrar ela lá na frente, é o retrato de uma mulher extremamente do avesso. Então, velha, bexiguenta, que seria a varíola, uma doença que também é possível de se pegar pelo sexo, com o rosto todo deformado, horrível, podre,
tá? Então, é interessante a gente notar essa transformação. Então, a personagem antes era linda, um modelo de beleza, de desejo, de luxúria, e no final ela se transformou numa velha, uma mendiga, entre aspas, uma mulher que causa asco, ok? Então, é interessante notar essas transformações dos personagens, como a Marcela. Também uma outra personagem que vai se transformar é a Virgília, porque a Virgília, a princípio, ela é casta, pura, ela tem o semblante de uma mulher elegante, ele elogia muito isso nela, né? A elegância, o porte fino, as boas maneiras. Porém, a Virgília, no final da narrativa, vai acontecer o que com ela? Ela vai se corromper, certo? Ela vai ser adúltera. Entendeu? Então, interessante notar essa transformação. Que ela, a princípio, quando eles se conheceram, era de um jeito e no fim da narrativa ela tá de outro jeito. Isso vai acontecer também com Prudêncio, o escravo. O escravo que ele montava nas costas lá no início, o que vai acontecer no final? Ele vai se transformar em um algoz. Então, aquele que levava a pancada do Brás Cubas, lá no final do livro ele vai aparecer dando surras em alguém, em um escravo, né? E ele também é escravo. Nós temos que lembrar que o livro não fala da abolição, tá? Então, é muito interessante isso. De escravo, o Prudêncio passa a ser algoz, passa a ser aquele homem que vai também bater em escravos. O que era batido, agora bate. Muito interessante. Isso vai acontecer com outros personagens também ao longo da narrativa. O Quincas Borba, ele era a flor da juventude. Ele era um dos meninos mais, não só espertos, travessos. E aí, o que vai acontecer com ele no final da narrativa? Mendigo, morador de rua, louco. É muito legal notar esses meandros da narrativa. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou continuar postando vídeos sobre literatura e com as minhas interpretações, com as minhas leituras, mas eu volto a dizer, isso não tira a sua leitura, a sua interpretação. Qualquer coisa, eu tô aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, os comentários são super bem-vindos e críticas também. Eu fico por aqui e um beijo pra vocês, a gente se vê na próxima. Tchau!